Atos capítulo 21, primeira parte. Chegamos agora na terceira viagem do apóstolo Paulo. Ele está rumo a Jerusalém, mas ele vai passar ainda por Tiro e Cesareia. Mas antes vamos ver um pouquinho do que aconteceu no capítulo 20, o capítulo todo que nós estudamos. Você vai ver que o apóstolo Paulo se despede dos discípulos em Éfeso. Ele tinha esta característica de fortalecer os crentes, ele voltava para visitar as igrejas, ele muda o roteiro da viagem por causa de uma conspiração dos judeus contra ele, ele celebra um culto de despedida em Troade e ele viaja de Troade a Mileto com o objetivo de chegar a Jerusalém para a festa do Pentecostes. E por fim, ele assume um compromisso com os líderes das igrejas. O apóstolo Paulo tinha uma característica impressionante de treinamento, discipulado. E o verso de hoje, para a gente meditar nele, diz no 21, versos 13 e 14, diz assim: Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. O nosso tema hoje é que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Muito bem, Paulo viaja para Tiro, o destino dele. Nesse meio tempo ele passa em vários locais, várias cidades, ilhas, países. E cada local que ele chega, ele encontra com discípulos, ele ora com eles, mas o destino de Paulo era chegar a Jerusalém. Esta viagem marca o fim da viagem missionária, porque depois disso ele seria perseguido, preso, passaria por vários processos em Jerusalém, conforme o Espírito Santo havia falado com ele antes. Você vai ver no capítulo 20, em que o Espírito Santo já tinha alertado ele que ele iria passar por lutas, tribulações, mas nesse contexto ele passa por ilhas, cidades, estados, países como Cós, Rhodes, Pátara, Fenícia, Chipre, Síria, Ptolomaica, Cesareia e por fim Jerusalém. Interessante notar que essas viagens eram feitas em barcos pequenos, porque elas acompanhavam a costa marítima. Depois, em Pátara, eles pegam um navio maior, porque era uma distância de 650 quilômetros em mar aberto que os separava de Tiro. E ali, então, chegando em Tiro, o apóstolo foi muito bem recebido pelos discípulos. Permaneceu com eles por 7 dias. Nesse tempo de estar com os discípulos, com certeza, ele ministrou, encorajou, atendeu, discipulou, foi ali alguém que os acompanhou. Este era um papel primordial de Paulo, cuidar dos discípulos. Interessante que ele não cuida mais das ovelhas. As ovelhas são os discípulos que cuidam, são os presbíteros, que são os pastores titulares das igrejas que cuidam das ovelhas. E o apóstolo Paulo ficou com a função principal de treinar, capacitar, liderar e exercer essa função para poder animar e fortalecer aqueles que estavam desenvolvendo o trabalho no campo. Então, eles foram movidos pelo Espírito Santo e disseram para ele não ir para Jerusalém, porque eles tinham tido confirmação. Havia uma confirmação do que ele tinha falado em Éfeso aos presbíteros. Depois desse tempo juntos, eles ajoelharam na praia e oraram, cada um com a sua mulher e filhos. Interessante, eles se ajoelham na praia, mostrando publicamente a fé que eles tinham no poder de Deus em Jesus Cristo. E Paulo então se despede deles e vai rumo a Jerusalém. A segunda etapa da viagem, eles chegam a Ptolemaida e Cesareia. Foi um tempo de ouvir a voz de Deus e trazer confirmação. Diz que saindo dali foi para Cesareia e no caminho chegaram a Ptolemaida, que passaram um dia com os discípulos ali.
Olha que interessante, mais uma vez ele para, fica com os discípulos. No dia seguinte eles vão para Cesareia, ficam na casa de Filipe, o evangelista. Ele tinha 4 filhas donzelas, donzelas porque provavelmente eram sábias, eram de famílias nobres e elas profetizaram também. Não fala se elas profetizaram a respeito da vida de Paulo, mas elas eram profetas também. E Filipe tinha o seu dom ministerial de evangelista, que é uma capacidade dada por Deus de ensinar e levar as pessoas ao evangelho, levar as pessoas a Cristo. Esta função de evangelista está lá descrita em Efésios 4:11, que Deus estabeleceu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esta é um dom espiritual que é dado por Deus para algumas pessoas para poderem evangelizar e levar pessoas a Cristo. Claro que todos nós somos chamados para evangelizar, para falar do amor de Deus, mas estes têm um dom sobrenatural para fazer isso. E lembre-se que Filipe também era um daqueles 7 que foram nomeados em Atos 6, verso 5, para dar assistência aos pobres na igreja. Lembram que estavam tendo dificuldades, confusão, porque as viúvas estavam sendo abandonadas e os apóstolos não estavam cuidando delas. Então houve uma celeuma ali, um problema, e eles resolveram a situação e escolheram 7. Filipe era um deles. E Filipe provavelmente foi um dos que fundou a igreja em Cesareia, um homem extraordinário, um homem de Deus. Ao chegar em Cesareia, o apóstolo Paulo encontra-se com Ágabo. Ágabo era profeta também e avisa o que aconteceria com ele em Jerusalém. Ele pega no seu cinto e diz: olha, o que está acontecendo, essa cena que eu estou te mostrando, vai acontecer com aquele com quem eu estou segurando esse cinto. Então provavelmente era uma túnica que tinha um cinto em volta da cintura e ele usa essa expressão para dizer o que aconteceria com Paulo lá em Jerusalém. Mas Paulo sempre disse: estou pronto para morrer, para sofrer por causa do nome de Cristo, mesmo sendo alertado pelos discípulos, pedem, não vai para Jerusalém, você vai ser preso, mas Paulo diz, olha, eu estou pronto. E eles concluem então que era mais importante fazer a vontade do Senhor. Por fim, na terceira etapa da viagem, Paulo foi para Jerusalém com alguns discípulos e se hospeda na casa de Minasson. Depois disso, eles vão para lá e alguns da Cesareia foram com ele. E ele sempre levava alguém junto. Levava discípulos, pessoas que os acompanharam e eles então ficaram hospedados na casa deste Minasson. Conclusão. Primeiro, o apóstolo Paulo ele foi muito bem recebido pelos discípulos e passa 7 dias com eles. Interessante como que esta era uma característica daquela época. Recebia bem os homens de Deus. Isso é algo importante para nós. Nós sempre recebemos bem homens e mulheres de Deus. E os homens e mulheres de Deus também sempre receberem uns aos outros. Segundo, ele tinha uma vida consagrada ao Senhor. Você vai ver que a atitude deles, de Paulo, de se ajoelhar e chamar a todos para se ajoelhar com ele, orarem juntos com as famílias. Diz que a esposa e filhos oraram juntos ali também. Terceiro, Paulo tinha o propósito de visitar os discípulos para os encorajar e os animar. Você que está no grupo de comunhão, está ensinando a palavra, está dando orientações, que você possa ter esse papel de encorajar as pessoas. Talvez alguns estão desanimados, tristes, abatidos, passando por problemas financeiros, problemas de saúde, problemas do trabalho. Você pode encorajar e animar esses irmãos. Quarto lugar, Paulo recebe uma profecia de Ágabo, em que ele seria entregue nas mãos dos gentios. A palavra de Deus se cumpre. Ele ouve a voz de Deus. Deus usa Ágabo para falar com respeito a Paulo, o que aconteceria com ele em Jerusalém. Quinto lugar, os discípulos aconselham ele não ir para Jerusalém, mas eles queriam que a vontade do Senhor
fosse feito, o apóstolo Paulo também. E Paulo disse que estava pronto para ir para Jerusalém e também pronto para morrer, ser preso se fosse necessário por causa de Cristo. Refletindo sobre a aula. Primeiro, você está pronto a sofrer por causa de Cristo? Segundo, no seu grupo, identifique situações de perseguição que alguns estão passando nos dias de hoje. Que eu acho que é importante a gente conversar sobre isso neste momento que estamos passando. Eu coloquei alguns estudos sobre as cidades que nós falamos hoje e o nosso versículo para decorar, que diz o seguinte: Lucas 9, versos 23 e 24, Jesus quem dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quer seguir a Cristo? Tome a sua cruz dia a dia e siga. Que Deus assim te abençoe, te ajude e que possamos experimentar sempre a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.